Na aula passada você aprendeu o que são conjuntos. Agora chegou a hora de você entender como é que eles se relacionam entre si. Se está contido, se não está contido, se contém, não contém e quem fica de fora. Bom, dando sequência à nossa aula sobre conjuntos, hoje eu vou te explicar o que seria um subconjunto, complementar de um conjunto, a inclusão e suas propriedades. Primeiro, eu vou te mostrar o conceito do que seria um subconjunto. Basicamente, é quando eu relaciono conjunto que está dentro de outro conjunto. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo bem simples. Se eu falar o conjunto dos animais, o conjunto dos animais engloba todos os animais. Então, para a gente, esse vai ser o nosso conjunto universo. Dentro do conjunto universo dos animais, eu posso subclassificá-los como animais terrestres, animais aquáticos e assim por diante. Então, tem uma subclassificação. Dentro do conjunto dos animais, eu posso classificá-los muito mais vezes. Então, esses seriam os nossos subconjuntos. Entendeu isso? E como é que a gente vai relacionar entre si na matemática? Através de símbolos. Esses símbolos aqui são muito utilizados para eu relacionar conjunto com conjunto. É diferente do símbolo que a gente viu anteriormente, que era pertence e não pertence. O pertence e não pertence é quando eu estou analisando elementos dentro de conjuntos. Agora é conjunto com conjunto. Olha só, se eu utilizo esse primeiro símbolo, que mais parece um Czinho mais comprido na horizontal, a gente diz que está contido. Se a palavra estiver ainda muito difícil, muito complicada para você, você pode substituir pela palavra dentro. Então fica melhor. Então, tal conjunto está dentro de tal tananã. Mas não esquece que esse símbolo, o nome oficial é está contido, tá? Se eu quiser a negação desse símbolo, eu coloco uma barra no meio e aí eu falo não está contido, ok? Agora, se eu quiser falar ao contrário de dentro, né? Conjunto tal está dentro do conjunto tal. Agora, se eu quiser falar ao contrário, a gente utiliza a palavra contém. E aí o símbolo ele dá uma invertida. O raciocínio segue para a negação também. A barra no meio, ele significa que não contém. Tá, falei, mas como é que isso funciona nesse diagrama aqui que eu vou te mostrar? Aqui, a gente tem umas simbologias dos conjuntos, né? O A, o B e o conjunto universo. A gente diz que o conjunto A está dentro do conjunto B. Isso está na cara, né? Olha só, o conjunto A está dentro do B. Na matemática, a gente pode colocar como símbolo aqui que o A está contido em B, assim como eu te mostrei anteriormente. O que eu posso afirmar também? Que o B não está contido em A. O B não está dentro do A, e sim o A está dentro do B. Pegou esse raciocínio? Agora eu vou utilizar o contém e o não contém. A gente diz que o B contém o A. Significa que eu tenho o B, que é grande, e aí dentro dele eu tenho o conjunto A. Eu posso afirmar também que o conjunto A não contém o B, que aí segue o raciocínio contrário. O A não é o maiorzão que contém o B, e sim o contrário. Entendeu isso? Para você entender melhor, eu vou te mostrar um exemplo um pouco mais prático e a gente vai denominar esses conjuntos. Vou falar que o conjunto A é o conjunto dos paulistas, são pessoas que moram no estado de São Paulo. E o conjunto B é o conjunto dos brasileiros, pessoas que moram no Brasil, ok? Então, se eu falar agora aqui que o conjunto dos paulistas está dentro do conjunto dos brasileiros. Então eu posso afirmar com certeza que todo paulista é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paulista. Tá vendo a conclusão que eu tomei? Isso significa silogismo. Mas antes de eu te explicar mais pausadamente o que seria um silogismo, eu vou aqui nas propriedades de inclusão. As propriedades da inclusão é interessante você saber para tirar conclusões e deduções a partir de algumas afirmações. Então, o primeiro exemplo que tem aqui é o A está contido em A. Bom, isso é óbvio, porque o A é o mesmo do A, é o mesmo conjunto. Então, a gente pode afirmar aqui que se eu trocar ou o símbolo ou A com A, continua sendo a mesma coisa. Então, a gente diz que essa propriedade é reflexiva. Esse então ficou nada a ver, né? A propriedade é reflexiva. A próxima propriedade que a gente tem aqui, a próxima afirmação, é de que se A está contido em B, ou seja, A está dentro de B e B está dentro de A, fica meio confuso, eu posso concluir então que A
é igual ao B. Se o conjunto está dentro do outro, o que não faz muito sentido, somente se elas forem iguais, se esses conjuntos forem iguais. O nome dessa propriedade é antissimétrica. Antissimétrica. Beleza. A próxima afirmação diz que assim, se A está contido em B e B está contido em C, então, basicamente, gente, o A seria um conjunto um pouco menor. Então, o A está contido em B, que é um pouco maior, e o B está contido em C. Então, a gente pode concluir, nesse caso, indiretamente, mas é fato, de que o conjunto A está contido no conjunto C. Indiretamente, porque tem um B ali no meio, mas continua dentro do outro. O nome dessa propriedade é transitiva. Tá vendo que eu tive que transitiva. Tá vendo que eu tive que de tirar uma conclusão a partir de uma afirmação que não estava tão clara? Também é silogismo. Então, é uma dedução que eu tiro a partir de afirmações que são verdadeiras, ok? Então, para ficar um pouquinho mais fácil, eu trouxe mais um exemplo prático, ainda no exemplo dos paulistas e brasileiros, só que agora eu incluí os sul-americanos, que é o grande grupo. Eu posso afirmar aqui, as deduções que eu estou tirando, ó, o silogismo, que o conjunto dos paulistas está dentro do conjunto dos brasileiros e o conjunto dos brasileiros está dentro do conjunto dos sul-americanos. Significa então que todo paulista é brasileiro, todo brasileiro é sul-americano e todo paulista é sul-americano. Olha a última conclusão que eu tirei. Isso porque uma está dentro da outra. Então é extremamente importante essa propriedade da transitiva também. Eu não posso falar agora que todo sul-americano é paulista. Eu posso ter cariocas, por exemplo, que também é sul-americano. Então essa conclusão fica invalidada. Somente aquelas que eu falei anteriormente. Beleza? Agora a gente vai para o conceito de complementar de um conjunto. Prometo que é bem fácil. Tem um monte de letra aqui no meio, símbolos, mas é bem facinho, tá? Então, ó, para você entender um pouco melhor, eu trouxe um conjunto universo qualquer. Ele vai de 0 ao 9. E aí eu trouxe um outro conjunto. O conjunto que tem os números 1, 3, 5 e 7. Quando eu quero definir a complementar do conjunto, basicamente são os elementos, o conjunto dos elementos, né? Conjunto dos elementos que fazem parte do conjunto universo, mas não fazem parte do conjunto que eu estou me referindo. No caso, o conjunto A. Vou te mostrar aqui agora, ó. Eu tenho alguns símbolos que pode representar essa afirmação, que é a complementar de um conjunto. Eu posso mostrar assim, também é uma simbologia da complementar, é um C um pouco mais comprido na vertical. Ela diz que é complementar do conjunto A baseado no universo aqui embaixo. Ou A elevado a C, que também significa a mesma coisa, complementar do conjunto A, e um A e um tracinho ali em cima da letra do conjunto. Eu vou usar esse daqui do meio, que é o que eu gosto mais, tá? Mas tanto faz a simbologia. Vou abrir a chave, agora eu vou escrever a complementada do conjunto A. Então, como eu falei para vocês, são todos os números do universo onde o A não tem. Então, ó, vou começar aqui ó, no universo. O 0, o A não tem, então eu vou colocar. O 1, tá vendo que está aqui o conjunto A? Então eu não coloco. Agora o 2, eu posso colocar. O 3 já tem aqui, então não vou colocar. O 4, eu coloco. O 5 já tem aqui no conjunto A. Agora o 6 eu posso colocar. O 7 já está aqui. Agora o 8 e o 9 é o que sobram. Então são os elementos que faltam para completar o conjunto universo baseado em outro conjunto. Entendeu isso? Prometo que é bem facinho, tá? Parece um pouquinho mais confuso. Parece, né? Porque tem um monte de símbolos, mas é bem de boa. Aqui também tem uma linguagem simbólica que a gente pode ler da seguinte maneira, que a complementar do conjunto A é igual, aí eu vou mostrar quais são esses elementos. São os elementos X, né? Então, são vários elementos. Tal que aí essa barra na vertical, ela é uma explicação, né? A partir dali eu vou explicar quais são esses elementos. O X pertence ao universo, então os elementos devem pertencer ao universo, e o X não pertence ao conjunto A. Então são todos os elementos que estão no universo, exceto que tem a mesma coisa com o A, ok? Isso é importante a gente comentar porque o seguinte, se eu tiver, por exemplo, que o conjunto A é 1, 3, 5 e 10. E eu quero saber a complementar dele baseado no universo. Aí eu olho lá o universo e o universo não tem 10.
Ou seja, ele não está totalmente dentro do conjunto universo. Ele tem uma parte para fora, que é o elemento 10. O elemento 10 não está fazendo parte do universo. Então, a complementar, ela precisa estar totalmente dentro do universo, assim como mostra o diagrama aqui. Tá vendo que não tem nada do conjunto A para fora? Então, a gente tem que se basear nisso aí também. Eu trouxe um exemplo que é o seguinte: dado o diagrama, rachure os conjuntos fazendo uma figura em cada item. A figura eu já desenhei aqui e eu vou além. Aqui está falando só para rachurar, mas eu vou escrever o conjunto também, tá? Então tem o conjunto universo, vai de 0 a 9, e o conjunto A, ele é o 0, 2, 4, 6 e 8. Para responder o primeiro item, ele diz assim, ó, qual que é a complementar do conjunto A baseado no universo? Eu vou escrever ele aqui de novo, e aí eu vou escrever também quais são os elementos deste conjunto. Olhando o conjunto A e o conjunto universo, aqui, galera, ó, aqui, eu vou comparar agora quais são os elementos que tem no U, mas não tem no A. Ó, o 0, eles têm em comum, então eu não escrevo. O 2, tá aqui, ó, o 2 tá aqui. O 4 tá aqui. O 6 tá aqui. E o 8 tá aqui. Os elementos que sobraram foram o 1, o 3, o 5, o 7, o 9. Os números ímpares, né, gente? Vamos combinar. Agora, no desenho, ficaria o seguinte, ó. São todos os elementos, exceto que tem o conjunto A. Então, eu vou pintar tudo. Pintar o B aqui, pintar esse meião, pintar esse canto aqui. E vou além. Eu vou pintar o universo inteiro, rachurar, né? Exceto o A. Tá vendo que eu não encostei nada no A? Eu não quero saber do A. Eu quero saber de todos, menos o A. Agora, o segundo item diz que eu preciso escrever os elementos do conjunto da complementar do C baseado no universo. Então, olhando o conjunto C e o universo, ó, o 2 está aqui e o 4 está aqui. Agora, eu vou escrever todos os elementos. Vou colocar de azul mesmo, só para dar uma diferenciada. Tá, 4, né? O C e o U igual, abro a chave, vou escrever os elementos agora. São eles 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? São todos elementos que não estão no conjunto C, mas tem no universo. E na hora de rachurar, eu vou rachurar tudo, exceto o conjunto C. Ó. Pintei o A, eu não posso pintar essa intersecção aqui entre eles, e aí eu pinto o resto também. Beleza? Entendeu isso? Bom, esses conceitos finalizamos por aqui. Agora a gente vai para operações com conjuntos. Vou te apresentar mais simbologias na próxima aula. Beleza? Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever aqui no canal para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Beleza? Um beijo e tchau!